Estamos em Atos 25 e 26. Estamos perto do fim, do livro de... E aqui, no capítulo 25, nós vemos mais uma vez os judeus intentando matar Paulo, se aproveitando que o governador era outro, mudou, Antes era Félix, agora era Festo. Se aproveitando disso, eles tentaram matar Paulo de novo. Nós vemos aqui até mesmo a insistência dos judeus. Tamanha era a fúria que eles tinham de Paulo. Talvez porque Paulo era um fariseu, um fervoroso fariseu da maior seita que existe, ele mesmo diz isso. Mas agora aquele que prendia, ele pregava a Cristo. E os judeus não desistem, eles querem de qualquer jeito matar Paulo, prender Paulo, calar Paulo. E nós vimos isso em Atos 21, Paulo indo para Jerusalém, depois ele sendo preso, e aqui ele continua preso. Mas nesse tempo de prisão de Paulo, Paulo está pregando a palavra do Senhor. Quando ele vai falar em sua defesa, ele sempre fala do que o Senhor fez com ele, de quem Paulo era e o que o Senhor fez com ele para que ele pregasse o Evangelho. E aqui mais uma vez, no capítulo 26, Paulo discursa, fala em sua defesa novamente, mas agora isso nos faz lembrar, irmãos, da promessa que o Senhor mesmo fez, que ele iria pregar diante de reis, diante de governadores, ele iria fazer isso. À primeira vista, nós vemos aqui Paulo preso, Paulo sozinho, pessoas tentando matar Paulo, fazendo de tudo com Paulo, parecendo que ele está abandonado por Deus. Mas por trás, o Senhor está protegendo Paulo. Tanto que, antes desse rei Festo, tentaram matar Paulo e não conseguiram. Tentaram planejar as coisas e não conseguiram, porque o Senhor estava com ele, estava protegendo. E eu queria focar num ponto aqui, irmãos, que é assim, sempre que Paulo discursa, ele sempre fala que ele estava indo para Damasco e o Senhor apareceu para ele. Ele sempre fala que ele foi para Damasco para prender os cristãos. E nós vemos isso também em Atos 22, ele falando em sua defesa, ele se lembra do encontro com o Senhor. Isso é muito interessante, irmãos, porque Paulo ele nunca se esquece de quem ele era e que o Senhor o alcançou. Quando ele vai pregar, ele fala de quem ele era e que o Senhor apareceu para ele, que o Senhor o alcançou. E isso é um aprendizado para nós, irmãos, porque nós, muitas vezes, quando vamos pregar o Evangelho para outras pessoas, nós às vezes mistificamos muitas coisas, nós colocamos barreiras e empecilhos em muitas coisas. Só que é sempre muito simples, porque os servos do Senhor, eles falam o que aconteceu com eles e o que o Senhor está fazendo. Eu era assim e o Senhor me transformou. Eu estava indo para Damasco para prender, para matar, eu dava meu voto, eu fazia isso, fazia aquilo, eu era um fariseu da maior seita, eu cresci aprendendo aos pés de Gamaliel, um dos homens mais famosos, mais conceituados da época. Eu era assim, eu era o Saulo de Tarso, aquele que prendia, aquele que matava, mas o Senhor me encontrou. Todos que estavam ao redor de mim caíram e eu ouvi a voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A pregação de Paulo, quando ele está diante desses reis, desses governadores, ele prega isso, quem ele era e que o Senhor o encontrou. Isso é também um encorajamento para nós, irmãos, para quando nós formos pregar, nós não pensarmos em coisas mirabolantes, em mistificar as pregações. O Rodrigo, na semana retrasada, disse isso. Nós precisamos pregar o Evangelho como ele é. E como o Evangelho é? O que o Evangelho fez conosco. Nós éramos de uma forma, o Senhor nos alcançou. E o Senhor transformou o nosso coração e ainda está transformando. Mas nós, às vezes, pensamos que temos que falar das 7 trombetas do Apocalipse, de não sei o que, dos chifres da besta. Mas, na verdade, não é nada disso, irmãos. Essas coisas se tornam como barreiras para que a gente pregue o Evangelho, que o Evangelho... Vou parar por aqui, que os irmãos possam falar.
Irmãos, o versículo 14 de Atos 26 diz: E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O Paulo está, mais uma vez, narrando, como o Bruno disse, o dia em que o Senhor marcou um encontro com ele. Paulo não havia marcado encontro nenhum com Cristo. Paulo, na verdade, estava perseguindo os cristãos. Mas houve um dia em que o Senhor... E ele disse: por que você está me perseguindo? Isso deve ter sido um grande choque para Paulo. Porque eu não estou perseguindo a nenhuma pessoa. Estou perseguindo essa seita, este caminho que dizem aí, essa seita que é contra o judaísmo, que é a verdadeira religião de Deus. E quando Paulo diz que ele não foi desobediente à visão celestial, essa foi a primeira coisa que Paulo viu. Que Cristo e a sua igreja são um. Que existe um cabeça exaltado no céu, mas que seu corpo está na terra. E quando você toca no corpo de Cristo, você toca no cabeça. E quando você persegue a igreja de Deus, você está perseguindo o próprio Deus. E foi isso. Mas o Senhor diz uma coisa que é enigmática, porque não explica para nós, mas para Paulo fazia sentido. Ele disse: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Para nós, irmãos, não faz muito sentido, porque não explica o que é isso. O que são estes aguilhões que Paulo está recalcitrando? Porque até o momento, não me parece que Paulo tem aguilhões. Me parece que Paulo está um homem cheio de poder, cheio de autoridade, indo prender pessoas. Eu dou voto, esse mata, esse prende, eu faço o que eu quero. Não parece que Paulo tem aguilhões, mas esses aguilhões são invisíveis aos olhos humanos. Eles estão dentro da consciência. E a cada passo que Paulo dava, o Espírito Santo e o Senhor já estava com aqueles aguilhões, ferindo Paulo. Quem sabe Paulo, a cada vez que saía para prender um cristão, ele não pensava: será que eu estou certo mesmo? Será que esses que morrem por Cristo e não o negam têm razão? Eu dei meu voto para matar Estevão. Ele disse que o céu se abriu, que ele via Cristo, e ele pediu para que perdoasse essas coisas. Mas Paulo não parou, ele continuava, irmãos. Mas o Senhor disse: Paulo, você é duro, não é, Paulo? Você continua, mas o meu aguilhão já está aí. Ah, irmãos, e quantas conversões não são assim? Quantos homens, tentando abafar a voz da sua consciência, continuam prosseguindo, até que a luz brilhe e faça com que ele caia por terra. Graças ao Senhor, irmãos, Ele tem misericórdia. Ele tem misericórdia porque Ele falou muitas vezes no coração e na consciência de Paulo. Aqueles aguilhões. E Paulo continua. Ele continua. Até o momento que fala: tá bom, Paulo, chega. Para mim chega. Eu vou aparecer e vou derrubá-lo. Porque você é meu. Eu te separei antes mesmo que você nascesse. Graças ao Senhor, há um momento em nossas vidas de que Ele decide que paremos com a nossa rebeldia e nos rendamos a Ele. Graças ao Senhor. Que é assim. E aí, no versículo 15, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ao qual o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Poxa, se parasse por aí, irmão. Se parasse por aí. Ele está sendo derrubado e o Senhor diz: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. É uma luz como do meio-dia. Se o Senhor parasse por aí, Paulo estaria completamente acabado. Não pense numa coisa: você está perseguindo a Deus. E Deus apareceu para você e disse: você está me perseguindo. Paulo, trêmulo: oh, meu Deus, e agora? Ele vai acabar comigo. Porque é o que eu mereço. Eu prendi cristão, eu matei cristão, eu persegui o caminho dele, eu mereço morrer e que ele acabe. Mas levanta-te. O mas e o porém do Senhor é o que dá sustento às nossas vidas. Se não houvesse um mas e o porém da parte do Senhor,
nós estaríamos completamente acabados. Mas levanta-te e firma-te sobre, porque por isso te apareci. Eu não apareci, Paulo, para agora condená-lo por todos os crimes que você cometeu. Eu não apareci, Paulo, para acabar com você de vez, o que você é digno. Eu apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Como pode, no mesmo momento em que ele está indo para matar, ouvir o Senhor dizendo: você será meu ministro, você será minha testemunha? No mesmo momento eu estou indo para acabar com as testemunhas dele, para acabar com os que seguem a ele, e ele agora, por sua graça, resplandece sobre mim e diz que eu serei um ministro dele. O Senhor faz dos piores seus melhores servos. O Senhor faz daqueles que não mereciam misericórdia, alvos da sua misericórdia e vasos para a sua glória, para que Ele utilize. Ele fez isso com Paulo. E Ele pode fazer isso com cada um de nós. Nós que éramos seus inimigos, podemos ser. E Ele diz: tanto das coisas em que me viste, como daquelas coisas pelos quais te aparecerei ainda. E o Senhor mostrou coisas para Paulo que nos evangelhos nós não vemos. Coisas para as quais o Senhor apareceu e mostrou para Paulo, que nos evangelhos ainda nos eram ocultas. Toda a beleza e doutrina da igreja são muito mais esclarecidas nas cartas de Paulo do que nos evangelhos. Nos evangelhos nós vemos a vida de Cristo. Nós vemos sim ensinos de Cristo, mas a doutrina da igreja está muito clara na pena de Paulo. E nós precisamos disso. São as coisas pelas quais o Senhor apareceu depois para Paulo. E nós precisamos dessas coisas. E ele diz que iria livrá-lo do povo e dos gentios, para os quais... E qual era o chamado então de Paulo como ministro? O versículo 18 diz: abrir os olhos e os converter das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E Paulo sabia que se Cristo estava o chamando para fazer ministro e testemunha, se ele conseguiu mudar o coração desse homem, aparecer para esse homem que estava indo perseguir, falar aos outros sobre isso, era real para Paulo. Era real para Paulo que ele pudesse prometer a outras pessoas: se você se arrepender, ele vai te dar herança. Era real para Paulo dizer isso. Não era um conceito na sua cabeça, era a experiência da vida dele. Não era um conceito na cabeça dele. Não era uma doutrina apenas. É uma doutrina, mas era algo que ele viveu. Eu sei que ele é cheio de graça e misericórdia. Eu sei que se você se arrepender dos seus pecados, ele vai te dar herança. Ele vai te separar. E Paulo podia pregar isso com verdade, irmão, porque ele sentia de onde ele foi tirado e o que ele fazia. Para nós pregarmos o Evangelho, irmãos, nós temos que sempre nos lembrar de onde nós fomos retirados. E dizer: se ele teve misericórdia de mim, ele pode ter misericórdia de ti. Paulo disse: eu sou o pior dos pecadores. Irmãos, para pregar nós temos que sentir isso. Quem nós somos, quem nós éramos e o que Cristo é capaz de fazer. Nós pregamos sem vida, sem paixão, porque nós não entendemos isso com realidade. Mas Paulo podia pregar com realidade. Ele diz: olha, Paulo, você vai abrir os olhos dos outros e converter das trevas para a luz. Ele diz: porque o Senhor fez isso comigo. E é por isso que eu posso pregar, porque eu estava cego para quem é Jesus, e Ele me abriu os olhos. Porque eu não pensava que estava, mas eu estava sob o domínio de Satanás, fazendo as obras de Satanás. Mas o Senhor me trouxe para a luz. Quando o Senhor apareceu e disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, o que o Senhor estava deixando claro para Paulo? Seu pecado.
Mas quando ele diz, você vai ser meu ministro, o que ele deixou claro? Você já está perdoado. Eu já te remi, você é... E herança entre os que são santificados pela fé em mim. Que coisa maravilhosa, irmão. Que coisa maravilhosa é saber, e aqui é dito, santificados pela fé em mim. Santificados no sentido de ser separados para Ele. Separados pela fé de que todos aqueles a qual o Senhor deu dom têm herança em Cristo Jesus. Que todo crente tem uma herança em Cristo Jesus, irmãos. Porque eu e você teremos uma herança? Que nós merecemos isso, irmãos? Mas essa é a promessa que o Senhor fez. Que Ele daria herança aos que são separados. E só dá herança àquele que é rico, né, irmão? Que tem para dar. Ai, irmãos. E Ele é de glória e de majestade. Tem uma herança para os que são dele. Agora, irmãos, há uma outra coisa aqui. Ele continua, né, no versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E esta é uma marca de Paulo, irmãos. Ele é sempre obediente. Ele é sempre obediente. E isso não é a marca das nossas vidas, né, irmãos? A gente é muito desobediente ao Senhor. Paulo diz também no versículo 22, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje. Então ele não é desobediente e ele permanece. Oh, irmãos, duas coisas que nós precisamos é obedecer ao Senhor e permanecer. A gente tem muita dificuldade de permanecer. Mas está aqui uma coisa que nós estamos terminando Atos. E se nós vemos uma coisa em Paulo, é que ele não desiste nunca. É que vem problemas e lá está ele lutando. Mas nós sabemos, irmãos, que quando Paulo vai falar sobre isso, ele diz, contudo não eu, mas a graça de Deus em mim. Paulo é esse lutador, esse combatente, esse soldado. Ele vai dizer para Timóteo que ele tem que ser um atleta, um lutador, um soldado. Ele é este homem que luta, mas porque ele aprendeu da graça do Senhor. Ele já era um combatente antes, irmão. Ele já era um lutador antes pela causa errada. Ele já estava lá combatendo para prender, para matar. E se ele era assim antes de Cristo, muito mais agora com Cristo, ele vai lutar, combater e permanecer. Permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Ah, que coisa. Outra coisa que para Paulo não importava, se é pequeno, se é grande, eu permaneço dando testemunho. E aqui ele está se referindo a pessoas, mas eu também posso aplicar para situações das nossas vidas. Situações pequenas ou grandes, devemos obedecer e permanecer fiéis. Serviço ao Senhor, grande ou pequeno, não importa, devemos obedecer e permanecer no Senhor. O Bruno disse uma coisa, né, que, poxa, pregar o Evangelho é uma coisa que não deveria ser tão complicada. Nós é que complicamos muito. E nós devemos falar quem éramos, o que Cristo fez por nós. Mas há mais uma coisa que Paulo fazia. Uma das acusações dos judeus é, os judeus dizem que Jesus está morto, mas Paulo teima em dizer que ele está vivo. Né? Isso nós lemos no capítulo 25. Tudo que está acontecendo, como é que você explica essa situação? Eu não sei, rei Agripa. Eles estão dizendo que na cabeça dos judeus é um Jesus que já morreu. Mas Paulo ele continua afirmando que ele está vivo. O cristão, ele tem que afirmar isso. Há um Cristo vivo que nós seguimos, que nós amamos e que nós pregamos. Paulo é teimoso, ele diz que... Está todo mundo dizendo que não, mas ele diz que está vivo. Nós devemos viver de acordo com essa verdade e pregar esta verdade. Irmãos, quantas vezes nós vivemos como se Cristo não fosse presente e vivo? Nós não achamos que Ele está morto, né? Mas às vezes nós não vivemos com o temor da Sua presença em nossas vidas. E por isso não pregamos, por isso estamos tão desanimados, por isso fazemos as coisas de qualquer jeito.
Irmãos, nosso Senhor está vivo. Nosso Senhor está vivo, ouvindo nossas orações, nos fortalecendo nos momentos de necessidade, vendo cada uma das nossas ações. Ele diz, irmãos, quem dera nós tivéssemos uma consciência mais viva, mais despertada da presença do Senhor em cada momento, em cada situação das nossas vidas. Quão diferentes nós agiríamos. Quão diferentes nós agiríamos ao levantar e termos a consciência plena de que Cristo está do nosso. Quão diferentes seriam as nossas atitudes. Quão diferentes seriam os nossos momentos de necessidade. Ele está do meu lado. Eu estou em necessidade. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Quão diferente seria. Nossa, eu estou falando por mim, irmãos. Por mim. Quão diferente seria, irmãos, a cada momento da nossa vida saber que o Senhor está vivo do nosso lado. E que nós podemos pedir socorro a Ele. E que nós deveríamos ter mais temor das coisas que fazemos. Nós não contamos uma história apenas aos homens. Nós falamos de um Deus vivo que vai voltar para nos buscar. Bom, para terminar a minha fala e passar a outro irmão, Paulo faz ele conta toda a sua história. Do que a graça é capaz de fazer. Olha, eu era um perseguidor, eu matei, eu dava voto. Aí ele apareceu para mim, ele me derrubou, mas ele me levantou, ele me constituiu um ministro. Eu estou agora pregando tanto a grandes quanto a pequenos. Eu estou sendo fiel, obediente. Eu creio na esperança dos profetas. Eu sei que você sabe de tudo isso, Rei Agripa. Eu sei que você ouviu e viu tudo isso, porque nada do que eu estou falando aqui aconteceu em um local escondido. Todo mundo viu. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. E eu afirmo, Ele ressuscitou e eu estou pregando. Aí o Rei Agripa fala, olha, mas é zombaria, tá, irmãos? O que o rei fez aqui. Ele está zombando. Por pouco, hein, Paulo? Por pouco você não me persuade a ser cristão. Achas que com tão pouco vai me persuadir? Essa historinha que você contou vai me persuadir? Ele está zombando de Paulo, né? O capítulo 25 diz que o rei Agripa chegou com toda a pompa, né? É um homem soberbo e que está zombando do que Paulo está falando. Aí Paulo, ele diz no versículo 29, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto as cadeias. O que Paulo está dizendo? Por pouco ou por muito? Olha, Agripa, por pouco ou por muito. Você acha pouco ou muito, mas o que eu realmente queria é que Deus transformasse como eu sou. O que Paulo quer? Eu sou um homem salvo pela graça. É isso que eu queria que você se tornasse. Um homem salvo. E ainda Paulo é tão amoroso, tão gentil, que ele diz, exceto as cadeias. Eu só quero a salvação, eu não quero as perseguições do Evangelho para você. Eu só quero para você as coisas boas do Evangelho. E que você fosse como eu. Vocês acham que eu sou louco. Vocês acham que eu estou delirando. Você acha que eu sou um homem preso, mas eu sou um homem livre. Eu estou salvo pela graça. Eu só não queria que vocês tivessem as perseguições do Evangelho. Eu só desejo para vocês as coisas boas do Evangelho. A salvação pela graça. Ó, irmãos, mesmo quando ele é zombado, ele ainda diz, quem dera vocês fossem como eu. Que segurança, que certeza da salvação. E ele está falando para um rei. Irmãos, é um rei que ele está dizendo, que você fosse como eu. É um rei, ele tem toda a pompa, ele tem tudo o que os homens desejariam ter. Um homem carnal, ele tem poder, ele tem fama, ele tem autoridade, onde ele chega ele é honrado. Ele diz, não, eu queria que você fosse como eu. Porque tudo que você é vaidade e vai terminar em nada. Mas sendo de Cristo, você tem herança verdadeira aos que são santificados pela fé nele. Ó, irmãos, que exemplo, que testemunho. O Senhor nos ajude a ser assim como... Irmãos, eu quero voltar um pouquinho no verso 14, 15 e 16. Paulo diz diante do rei, né, que todos eles caíram por terra e veio aquela luz tão forte como o sol. Eu queria dar um pouco de ênfase em uma coisa que o irmão Murilo já mencionou.
No verso 15, foi quando indaguei. A versão que eu estou usando hoje é um pouquinho diferente e eu achei que foi até uma provisão do Senhor. Foi quando indaguei: quem és tu, Senhor? Nesse momento, irmãos, o pânico já tinha tomado conta de Paulo. Ele já estava no chão. E um judeu, irmãos, jamais se ajoelharia diante de alguém e chamaria de Senhor sem ao menos suspeitar de que era o único Deus que estava diante dele. Ainda mais um judeu tão zeloso como Paulo. Eu vejo, irmãos, que a luz do Senhor, ela é inconfundível. Como o irmão falou, Paulo obstinado ali, cabeça dura, insistente. Nós até fizemos o exercício de imaginar, de repente ele pensava, né? Será que esses caras não estão certos? Ou de repente não chegasse a tanto, mas de repente o Espírito Santo ali agindo na consciência dele e ele pensando, mas da onde vem tanta determinação? Como é que esse povo morre dando glória a esse homem que já morreu? E aquela dúvida talvez ainda não estivesse claro para ele, mas ele lutando contra aquilo. Não, eu sei a doutrina, eu sei como eu fui criado, eu sei da justiça, mas a luz do Senhor, irmãos, é inconfundível. Quem és tu, Senhor? Irmãos, imaginem o corpo de Paulo. Quem já desmaiou porque a pressão caiu, ou já sentiu muita fraqueza. Imagine, irmãos, ele não tinha condições de ficar de pé. Ao que o Senhor replicou: sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Ah, irmão, Paulo já era cachorro morto. Quando a luz do Senhor veio sobre ele, ele já estava acabado. Quando o Senhor diz com todas as letras: eu sou Jesus, a quem tu persegues, irmãos, as milhares de coisas que a mente dele percorreu, entre lembranças, entre o Espírito Santo ligando os pontos na cabeça dele. Porque quando ele cai, ele já sabe quem veio, mas ele não sabia que era Jesus. E quando o Senhor diz: eu sou Jesus a quem tu persegues, naquele momento ele tem uma revelação quase que completa, irmãos. Jesus é Deus, Ele é o Senhor, esse Senhor a quem eu me prostrei agora, que deixou meu corpo como que morto, é o Jesus a quem eu estou perseguindo. Irmãos, o desespero desse homem, eu não tenho dificuldade de imaginar, irmão. É como estar diante de um grande executor, amarrado sem defesa. Mas o mais importante, no verso 16, e isso eu achei muito bacana nessa versão, ele diz assim: agora pois, levanta-te e apruma-te em pé, porque foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunho, tanto das maravilhas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irmão, ele fala para te converter em servo e testemunha. Nós já ouvimos os irmãos pregar algumas vezes, irmãos, a respeito do centurião. Qual era a fé do centurião? Ele sabia que um servo, um soldado, ele cumpre a missão. Se você mandar matar, mata amanhã a tal hora, você não precisa estar lá. Amanhã a tal hora a ordem vai ter sido executada. E vejam que o Senhor promete a ele: eu te converterei em servo e testemunha. E o que eu estou falando aqui, irmãos, é a respeito da relação da fé com a servidão. Em Efésios nós vemos falar a respeito da armadura de Deus. E ele fala do escudo da fé como uma ferramenta. Irmãos, veja que o escudo é algo que não faz. Você pode sair para a batalha e deixar o escudo lá?
ainda assim você vai ser efetivo em coaching, mas com muita limitação, sem proteção. E o irmão Murilo falava a respeito disso, da fé do Senhor vivo. Um Paulo que dizia diante desses reis, diante dos seus agressores, ele vive. Eu vi a sua luz, ele vive. Essa fé, irmãos, e essa consciência de que ele não só vive, de que ele também não é só um espectador, ele age em nossas vidas, ele observa, ele age, ele nos trata, ele nos corrige. Irmãos, nós necessitamos todos os dias de carregar esse escudo. Não adianta nós deixarmos a fé em casa e irmos trabalhar como um soldado que se esquece do seu escudo. Veja, irmãos, que voltando lá, Paulo no chão, a luz resplandece e vem a consciência completa do pecado. Esse homem acabado já não só recebe a absolvição, mas ele recebe a graça de ser servo. As pessoas no mundo poderiam ter dificuldade de entender o que eu vou dizer agora, mas os irmãos vão entender. Um servo, ele tem poder e... Uma vez eu fui atender um cliente muito rico. O imóvel dele era maior do que os quarteirões que tinha no bairro. Tinha segurança armada. Ninguém entrava, irmãos. E eu cheguei e perguntaram. O segurança disse assim: identifique-se, por favor. Eu falei: eu vim em nome de tal pessoa. E ele me mandou aqui. Irmãos, o portão abriu na hora. Quem eu era no trabalho que eu estava executando? Ninguém. Só um servo. Assim como o centurião, quando ele reconhece o poder de Jesus, ele fala: não, Senhor, eu sei que se tu disser, será cumprido. O nome do Senhor. Às vezes nós temos dificuldade ou mistificamos, né? Como é que só o nome do Senhor pode operar? Irmão, se o nome de um homem pecador, que come arroz e feijão como nós, tem nesse mundo alguma autoridade, quanto mais o nome do Senhor. O nome do Senhor que é conhecido e entendido em todos os tempos, no mundo real, no mundo que nós não vemos. Então o Senhor faz dele servo e testemunha, irmãos. Irmãos, eu quero tentar aplicar isso no sentido de que nós observemos como nós temos vivido. Às vezes, irmãos, eu sei que é difícil. Às vezes nós estamos tão cansados. E muitas vezes por culpa nossa, por correr atrás de coisas que não precisávamos, pelos relacionamentos que escolhemos, por várias razões, irmãos. A palavra diz: do que se queixa o homem vivente, senão dos seus próprios pecados. Mas o Senhor, irmãos, é bom. E se nós tivermos consciência de que Ele vive, de que Ele age em nós, por nós, conosco, e pararmos de viver no piloto automático. Eu não posso falar a respeito de outros estilos de vida que eu não conheço, mas a vida do paulista nós conhecemos. É uma vida anormal, irmãos. Até para vir na reunião é um desafio. É uma coisa de louco. Mas se nós deixarmos de viver no piloto automático, pensando o que eu estou fazendo, isso agrada ao Senhor. Esse Senhor que vive, esse Senhor que me vê, que está ao meu, que age por mim, isso vai agradá-lo? Nós precisamos de fé, irmãos, para ter essa consciência de que o Senhor vive, de que como qualquer uma pessoa nessa sala aqui nos vê, se relaciona conosco. E depois disso, precisamos nos importar. Eu já vi pessoas, irmãos, que ignoram completamente. Elas convivem com as outras pessoas, mas elas ignoram, têm uma indiferença completa
com o que as outras pessoas ao seu redor fazem, vivem. E nós não podemos ser assim, irmãos, não com o nosso Senhor, principalmente com o nosso Senhor. Nós precisamos observar e praticar. Irmãos, isso é um exercício. É um exercício que nós precisamos. O meu trabalho agrada a Deus? Puxa, não agrada. E como poderia o meu trabalho agradar a Deus? São exercícios simples, irmãos, que nós não fazemos. Que o Senhor nos conceda, irmãos, fé. Mas, ao menos, irmãos, vamos fazer a nossa parte. Vamos pegar a espada da justiça. Vamos lê-la sempre. Vamos entender a palavra. Vamos exercitar essa fé, irmãos, para que o Senhor possa operar em nós, como Ele operou em Paulo. Que, como disse meu irmão, não desistiu. Não desistia, irmãos. Jesus ensinou aos seus discípulos uma vez, Ele disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Paulo não estava junto deles para ouvir isso. Ele não teve esse privilégio. Mas talvez o Senhor tenha ensinado isso a ele de outra maneira, porque ele permaneceu. E essa ordem e conselho do Senhor tem que prevalecer para nós. Então, aos que estão cansados como eu digo, irmãos, aos que têm um pouquinho de força, permaneçam e ajudem aos outros. E aqueles de nós, irmãos, que estão cansados, eu também digo que quando nós cuidamos dos outros, nós temos menos tempo para sofrer por nós mesmos. Amém, Senhor.